Olá, Penélopes! Aqui é a Laís. Vamos falar sobre como escolher o livro certo para você. Vou até anotar aqui para quem for entrando, pra gente falar, né? Como que eu escolho o livro que é o certo para mim? E provavelmente a gente recebe muito desse tipo de pergunta, né? Ai, como que eu sei escolher? O que que eu escolho? E todo esse tipo de coisa. Mas eu não consigo colocar. Vamos lá. Então, muita gente, né, manda aqui perguntando pra gente, né, o que que eu vou ler, o que que eu vou fazer, pra onde que eu fujo, né, tem muitos livros, né, muitas dicas de livros, muita gente indicando coisas e eu não sei pra quem indicar, né, não, esse livro serve pra mim, esse tipo de leitura serve pra mim, então é isso que eu vou falar nessa live. Esperar um pouquinho as pessoas entrarem e eu vou colocar. Eu não consigo escrever aqui, mas... Então, essa dificuldade que as pessoas têm de escolher o livro que vai ler, escolher a literatura que é a certa. E de primeira, assim, né, o que eu posso falar quando você vai escolher um livro para você... às vezes alguém veio aqui, né, esperando a fórmula mágica de como vai descobrir todos os livros. Agora eu já sei, se eu ler esse livro vai dar tudo certo, eu vou gostar, vai ser meu livro favorito, só porque eu vi lá na live da Laís. Mas não, na verdade não tem nenhuma técnica, não tem uma coisa certa dizendo pra gente como que eu sei que eu vou gostar desse livro. Né? Então, uma coisa que dá muito medo, por exemplo, aqui, é a gente indicar livro para uma pessoa e a pessoa fala assim, nossa, lá no Clube das Penélopes indicaram esse livro para mim e eu achei horrível. E então eu nunca mais quero ouvir os conselhos dela e todo esse tipo de coisa. Então dá um pouco de medo de indicar livro para as pessoas. Não sei se vocês estão me ouvindo, nem esqueci de perguntar isso também, né? Se vocês estão me ouvindo bem aí. Mas basicamente é isso, né? Como que eu sei? E as pessoas acham que é simples assim, né? Tudo que a gente indicar aqui você vai adorar, você vai gostar e tudo mais, e não é assim que funciona. Deixa eu ver. Tá tudo certo, né? Um exemplo que eu gostaria de trazer assim, para vocês entenderem mais ou menos o que como você escolhe um livro, como você sabe que um livro, você vai gostar de um livro e tudo mais. Eu vou citar um exemplo assim um pouquinho estranho, mas eu acho que vocês vão pegar mais ou menos o que eu quero dizer. Então, imagine assim, que abriu um restaurante novo aí na sua cidade e tá todo mundo falando nele, o restaurante é famoso, é novo na cidade e a cara da comida é muito boa e é a sua comida favorita, seja lá qual for sua favorita, né? É japonesa, é árabe, é italiana, não sei. Abriu um restaurante que tem sua comida favorita. Tá um preço bom, né? E você tá curiosa a respeito para ir nesse restaurante, né? Então, tô muito curiosa para conhecer, só que eu tô com medo. Né? Para piorar um pouquinho a situação, vamos dizer assim, que a última vez que você foi num restaurante novo na sua cidade, você saiu de lá com uma intoxicação alimentar. Você passou muito mal depois de que foi naquele restaurante. Então abriu esse novo, você tá muito curiosa, muito, 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 mas você tá com medo, né? Geralmente quando aparecem coisas novas na nossa vida, e isso pode ser qualquer coisa, pode ser um relacionamento, pode ser um restaurante, como eu falei, pode ser alguma coisa que eu vi na internet que me chamou a atenção, sempre gera esse sentimento, a curiosidade, né, e a dúvida. Eu tenho aquela curiosidade de saber, de me aproximar mais de alguma coisa, mas eu também fico em dúvida do tipo, mas e se eu me der mal com isso? Às vezes algumas meninas falam aqui vem perguntar pra gente de namoro, esse tipo de coisa. Ai, Laís, eu arrisco ou não arrisco? Bom, sei lá, né? Não sei. Você pode sair feliz desse relacionamento, você pode sair decepcionado. Então a mesma coisa. Tá ali o restaurante aberto
e você vai no restaurante ou você vai pedir para entregar na sua casa, tanto faz. E ali você fica naquela dúvida, o que eu faço? Certo? E dessa dúvida, você tem duas atitudes a tomar. Ou você arrisca e vai no restaurante, pede a comida e de lá você pode tirar as mais variadas lições. Você pode gostar muito da comida, você pode não gostar, você pode... Epa, tá caindo aqui. Pode acontecer todo tipo de coisa com você. Então, pode acontecer isso, não tem jeito. Ou, né, pode ser que você vá até esse restaurante, você espere alguém te dar alguma opinião, certo? Então eu vou esperar alguém no restaurante primeiro, ou eu vou esperar aparecer mensagenzinhas no iFood dando uma nota, né? Se o atendimento é bom, se a entrega é rápida, se o restaurante realmente é bom. Então eu vou esperar uma outra pessoa falar para mim se é bom ou não. Então, basicamente, quando a gente vai fazer uma escolha na nossa vida, a gente pode confiar em alguém ou eu posso arriscar, né? E o que tudo isso tem a ver com o livro? Eu acho que tem tudo a ver. Talvez vocês estejam me entendendo já, né? Quando eu vou escolher um livro para eu ler, ou eu me arrisco nessa escolha, ou eu ouço a opinião de alguém. Eu espero alguém ler aquele livro, eu espero uma pessoa que eu confie ler e falar para mim o que ela acha. Então, tem essas duas opções. Isso eu falo na questão de leitura mesmo, tá? Quando eu quero escolher um livro para eu ler, eu escolho aquele que ou o que eu confio ou o que uma outra pessoa me indicou, ou ouvi uma opinião de uma pessoa que eu confio, certo? Então não tem uma técnica. Como que eu vou escolher um livro? Bom, ou você se arrisca ou você ouve alguém. E como que a gente se arrisca, né? Geralmente pode acontecer 1 milhão de coisas, né? A gente pode gostar de um livro pela capa. Eu já li livro só por causa da capa. Gostei da capa, peguei o livro, li e era uma porcaria. Livros com a capa bonita, que eu gostei da história. Eu geralmente não leio as orelhas do livro, eu não leio nada antes de pegar o livro. Eu só vejo a capa mesmo, eu julgo pela capa mesmo. Por isso que até o nome dessa live é Não Julgue o Livro pela Capa, porque eu costumo julgar. Então, a gente pode escolher ler ali a sinopse, ler o que as pessoas... ler as orelhas do livro, olhar para a capa, me chamou a atenção e agora eu arrisco ou não, né? E você pode escolher arriscar, pegar esse livro e ler ele sem problema nenhum. Acontece que, fazendo dessa maneira, corre muito risco de você entrar em literatura ruim. Corre grande risco de acontecer isso. Porque geralmente as capas mais bonitas, infelizmente, são livros que eles querem te puxar pela capa mesmo. Então eles são livros extremamente bonitos para você ir lá e comprar, mas eles são uma porcaria. As editoras investem muito em capas bonitas porque tem muita gente que compra pela capa. Então entra a questão de você confiar em uma outra pessoa. Aqui no Instagram tem 1 milhão de canais falando de livros, né? Nós somos um deles. Um dos pequenos ainda, mas assim, nós somos só um. Mas, de qualquer maneira, você precisa escolher alguém e seguir, certo? Não tem jeito, porque ali você vai numa página, eles vão estar falando de livros sobre política, em outra página eles vão estar falando de livros de filosofia, em outra página eles vão estar falando de livros, né? Aqui a gente fala mais de livro para mulher, em outra página vai ter livro mais complexo. Vai ter muitos tipos de livros e você precisa escolher um. Eu tô falando pra gente que é muito indecisa, gente que não sabe escolher livro de jeito nenhum. Então, essas pessoas, vocês precisam escolher uma página, tá? Às vezes essa coisa de você ficar caçando informação em várias pode deixar vocês muito malucos, né? Porque cada hora vocês estão lá olhando um lugar e deixa a gente... As pessoas ficam muito confusas, assim, porque tem muita opção. Então, aqui no clube... A gente escolhe de uma maneira os livros e eles, né, têm sempre o foco no feminino. Esse ano o foco é no trabalho. Então,
quem seguir a leitura junto com a gente, ela vai ter essa sensação, né? Ela vai perceber que o ritmo, que os livros eles estão levando a um lugar. Se você for no clube, eu faço, por exemplo, parte do clube da formação do imaginário também. Então, lá é um outro caminhar, né? Se você for para um outro clube, o Clube Lodovico, que a Rapuc compartilhou hoje, já é um outro assunto, já é mais a ver com política, com questão filosófica, todo esse tipo de coisa. Então, minha biblioteca católica é mais a visão religiosa. Então é importante que as pessoas elas não se animem muito, né, querendo ver, discutir um monte de coisa. Tenta seguir uma sequência. Se você está muito perdido em relação aos livros que vai ler, vai lendo assim, aos pouquinhos, indicação de uma página. Escolhe uma, né, fala, eu confio nessa pessoa que está falando. Né? Não precisa ser uma página em questão, mas pode ser uma pessoa. Tá? E dessa pessoa você vai seguindo o que ela diz. E isso facilita muito, porque você para de ficar vendo o neon, né? Aquelas coisinhas brilhando, e começa a prestar atenção nas indicações dela. Você confia em uma pessoa e segue as indicações dela. Tá? Essa é uma outra opção, né? Como que você pode escolher os livros que eu vou ler. Então, de um jeito é arriscando, né? Pega o livro na mão e lê, arrisca, pode ser bom, pode ser ruim, não dá pra saber. Segunda opção é confiar em alguém, veja alguém que você confia e lê o que aquela pessoa tá lendo, tá? Não fique inventando moda, porque você pode se perder, você se perde nas várias opções. Uma outra opção, que é a que eu mais uso, é uma coisa muito difícil, sabe? É você entrar no Google, digitar o nome do livro que você quer saber se é bom ou se é ruim, e escrever na frente assim, resenha. Nossa, você vai ver. Aí vai sair ali numa lista de livros no Google de resenhas sobre aquele livro. Ou você pode entrar no YouTube e digitar lá no YouTube também o nome do livro. E daí você digitando o nome do livro, você vai achar adaptações do livro, você vai achar booktubers falando sobre o livro, você vai achar muita informação. Então, a minha leitura ultimamente ela está sendo muito guiada por isso. Eu vejo as resenhas, eu vejo o que as pessoas estão falando do livro. E olha, gente, não é só gente elogiando, não. Eu leio crítica também, eu leio tudo. Se eu tô interessada e eu tô com preguiça de ler o livro, porque é um livro muito grande, é um livro que vai ser muito cansativo, eu vou lá e eu vejo eu vejo youtubers, booktubers, né, falando sobre o livro, fazendo a resenha deles em vídeo, e ali eu pego a essência do que é o livro. Então, peguei a essência, beleza, decidi, vou ler ou eu não vou ler, certo? Então, isso ajuda bastante. E assim, é por isso que quando você for fazer suas leituras, tome cuidado com isso, né, de ficar caçando informação em todo lugar. Escolha um livro e pesquisa, né? Então, o que acontece, por exemplo, um exemplo que a gente tem no clube é um livro que a gente leu em em março, que é Um Coração Singelo. Coração Singelo é o livro do Gustave Flaubert, que escreveu o livro Madame Bovary, que é o mundialmente famoso, né, Madame Bovary. E quando você vai ver os comentários sobre Um Coração Singelo, é só gente detonando o livro, que detestou. Não gostou mesmo da leitura. O que aconteceu? A Rapuc tinha me indicado, foi a Rapuc que me indicou primeiramente. Eu falei assim, bom, eu vou confiar na Rapuc, eu não vou confiar no que essas pessoas estão falando. Porque elas estavam com uma visão, eu percebi que a visão delas estava muito limitada. Uma coisa assim, que eu percebo que as pessoas têm uma visão muito limitada, eu até peguei aqui um trecho, uma coisa que as pessoas têm a visão muito limitada por exemplo, Machado de Assis. Quando você vai ver as pessoas falando sobre Dom Casmurro, por exemplo. Dom Casmurro, eu lembro que eu li na época da escola. Então, tipo assim, todo mundo fala de Dom Casmurro. Até hoje o pessoal fala de Dom Casmurro. Então o pessoal escolhe aquela leitura,
escolhe falar sobre esse livro, só que eles têm uma visão extremamente limitada do que é Dom Casmurro. Porque eu lembro que na escola a gente foi obrigado a ler. E nós lemos Dom Casmurro para fazer um debate se o Bentinho traiu ou não, se a Capitu traiu ou não o Bentinho. Você vê, na escola, eles faziam você olhar só a questão da traição, se traiu ou não, como se isso fosse a parte mais importante do livro. Então a gente leu Dom Casmurro extremamente limitado. Então, uma das coisas assim que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer uma leitura é de tomar cuidado quem a gente está ouvindo também, né? Eu faço essa coisa de ver resenhas, esse tipo de coisa, porque eu gosto de saber o que as pessoas estão falando, né? O que está acontecendo, qual a opinião delas a respeito do livro. Então, eu fico nisso daí. Outra coisa aqui que eu me lembro, que além de você confiar em alguém, é você saber que existem livros que têm um tempo certo. Não dá para você começar lendo já Dostoiévski, né? Eu não leio. Nossa, Laís, faz muitos anos que eu não leio nada. O último livro que eu li foi Crepúsculo. Aí você quer ler Dostoiévski. Então, cuidado. Não quer dizer que você não consiga. Às vezes, né? Não é isso. Eu tô falando que talvez você não entenda e talvez você julgue o livro como ruim porque você não entendeu. Eu até vi um comentário de uma pessoa falando sobre os sonetos de Camões, que compartilharam num dos grupos que eu participo, e o rapaz estava falando assim que tinha odiado os sonetos de Camões, porque cada soneto o editor tinha que explicar, fazer uma notinha de rodapé, explicando o que o Camões queria dizer naquele verso. E daí a pessoa que comentou falou assim, é ridículo, tem que ficar explicando o autor tem que ficar se explicando pra mim. Você acha que um livro desse é bom? Pra você ver, a pessoa tem a falta de humildade de achar que não é a incapacidade dela que não consegue entender o que tá falando. Ela acha que é o autor que quer falar muito difícil só pra você não entender e ter que alguém te explicar, sabe? Então, isso é uma limitação. Então, se eu não estou preparada para ler soneto de Camões, apesar de que com Camões eu falaria assim, use pelo menos para decorar. Decora um soneto de Camões. Pega lá, Davi, esqueci o nome do poema agora, Raquel e não sei quem, que é o... Jacó e Raquel. Pega esse poema, decora os poemas de Camões. Você vai entender muita coisa? Não, mas não tem problema, né? Poesia, pra mim, já dá pra você usar pra decorar. Então, entender isso, que existem livros que têm um tempo certo. E exatamente isso que eu vejo nos clubes, e foi algo que a gente fez no nosso clube aqui também, foi entender qual que é o tempo certo para cada leitura. Então, a gente não foi num livro de 800 páginas pra gente que estava começando a leitura. Não, a gente começou falando o quê? A gente começou com Despertar de Senhorita Prim, né? Que é um livro razoavelmente pequeno, que todas as meninas entenderam já de pronto. Depois, quando a gente pega livro mais complicadinho, livros pequenininhos, que isso não quer dizer nada, tá? Não é porque o livro é pequeno, que é fácil. Então, pega assim... Tenta, por isso que eu falo, né, para seguir uma sequência dos clubes, porque geralmente eles estão pensando no seu desenvolvimento, né? Então, existe um ritmo de leitura. Então, quando a gente lê O Despertar da Senhorita Prim, a gente fala assim, bom, eu acho que agora dá pra a gente passar um pouquinho, né? E um pouquinho pra frente. Vamos ler Flaubert, né? Vamos ler um continho de Flaubert? Daí a gente lê um continho de Flaubert. Vamos ler uma novela? Vamos ler A Festa de Babette, que também é um pouquinho mais complicadinho? Porque assim, às vezes vem muita gente mesmo, vem perguntar pra gente assim, eu adorei O Despertar da Senhorita Prim. Qual livro eu posso ler na sequência? Qual livro parecido? E pra mim isso é uma das perguntas mais difíceis de responder, porque, sabe, O Despertar da Senhorita Prim é um livro assim que, pra mim, ele é muito raro.
né? Porque ele se passa nos nossos dias e ele aborda questões muito importantes. Talvez em outros idiomas já existam obras conservadoras parecidas, romances conservadores parecidos, mas isso é raríssimo. Eu não conheço nenhum, né, contemporâneo. Então, eu vou falar para a pessoa, vai ler Jane Austen, lê, lê algumas outras autoras, assim, lê Anne de Green Gables. Só que daí a pessoa, talvez ela leia e ela fala assim, não, mas não era isso que eu queria algo parecido com o Despertar da Senhorita Prim. É parecido, só que se passa 200, 300 anos atrás. A linguagem vai ser um pouquinho mais difícil. Então, entender essa limitação, talvez você tenha uma limitação, talvez seja difícil entender algumas leituras. Então, não tem problema, não se ache burra porque não consigo ler tal livro. Não tem problema, existe tempo. Então você começa aos pouquinhos, vai lendo ali. Eu até trouxe um trecho aqui do Despertar da Senhorita Prim que me chamou muita atenção, que eu lembrei na hora, assim, né? Que a Senhorita Prim, ela tá conversando com o Homem da Poltrona e ela tá falando das crianças. Os sobrinhos do Homem da Poltrona, eles eram educados em casa e eles liam muitos e muitos e muitos livros. E nesses muitos livros que eles liam, a Senhorita Prim, ela faz um comentário, né? Que antes de Carol, que as crianças primeiro leram Carol do que Dickens. E leram Dickens antes de Homero. E aprenderam a rimar com Stevenson antes de chegar a Tennyson. E antes de Virgílio eles leram Tennyson. Então, eles conheceram Branca de Neve, Peter Rabbit e Os Meninos Perdidos antes de Oliver Twist, Gulliver e Robinson Crusoe. E antes de Ulisses, eles leram Don Quixote, Fausto e Rei Lear. Então, as crianças aqui, elas têm uma ordem, né? Antes de eu chegar no Dickens, tá? Quem não conhece o Dickens, ele escreveu Grandes Esperanças, escreveu vários livros famosos. Antes de Dickens, eles leram Carol, que é o que escreveu Alice no País das Maravilhas. E eles tiveram que ler Dickens antes de ler Homero. Né? Então você não começa lendo Homero, começa lendo Carol. Depois você vai para Dickens, depois você vai para Homero. Né? Aqui ela fala... eles leram Stevenson. Stevenson é o que escrevia livros de aventura. Então, eles leram Stevenson para depois ler Tennyson, que é um poeta, para aí sim chegar em Virgílio. Né? Vou começar com Virgílio? Não, gente, não. Entenda, existem passinhos, 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 passinhos. A hierarquia que a Rapuc está falando. Então, todo esse cuidado de entender que existe um tempo para tudo. Né? Existe um tempo para você fazer uma leitura, existe um tempo que você pode esperar, não tenha medo, tá? A vida ela é curta, mas assim, vai lendo, aos pouquinhos, devagar, não queira dar passo muito largo porque você não vai entender o que o livro está falando, né? Aqui no clube a gente tem muito cuidado de escolher livros mais fáceis de entender, mais fáceis para que as pessoas entendam o que a gente está falando, para não ser algo extremamente complicado. Né? Às vezes aparece algo assim complicado para vocês e vocês ficam em dúvida, mas esse livro é para mim? Bom, aqui no clube e também em outros clubes que eu já vi, os livros eles costumam ser mais fáceis. E geralmente existe esse acompanhamento justamente por isso, porque tem livro que mesmo fácil, mesmo o livro sendo muito fácil, a gente não pega a essência dele. Então os clubes do livro servem para isso. O que eu não vejo, a Rapuc vê, a Cíntia vê, a Ana vê, a Thaís vê, a Tamara vê, todas as meninas do clube, alguém percebe alguma coisa diferente. Tá todo mundo vendo algo diferente ali que eu não vi. Um mesmo livro tem várias opiniões, mesmo da mesma vertente, tá? Não tô falando de um livro que você pega e esse livro, que nem a menina contou pra gente, né? Ai, mas eu não li a Jane Austen porque eu achava que ela era feminista. Calma, né? Calma, fique tranquila, né? Talvez fosse, eu já li muito livro feminista e não dá pra você parar, não dá pra você ficar sempre julgando o que tá acontecendo. Leia primeiro. Por que as pessoas falam tanto?
Por isso que eu falo de confiar, né? As pessoas que você confia diz, leia Jane Austen. Ai, mas eu acho que ela é feminista. Mas por que tá todo mundo falando para ler? Pessoas que você confia, por que elas estão falando para você ler? Talvez você tenha que abrir mão um pouquinho do seu medo, né? E falar assim, bom, vou ler, né? Vou arriscar, né? Então, geralmente livro a gente julga só depois que termina, tá? O que pode acontecer é de você não estar entendendo. Se você está lendo e você não está entendendo o que está acontecendo, talvez seja a hora de parar. Pare e pega um mais simples. Não pega um livro ruim também, mas pega um mais simples. Aí sim, depois de uns anos, se você quiser esperar muitos anos e pegar o mesmo livro, beleza. Não tem problema, pega lá e sem problemas. Mas assim, tem livros e tem uns livros que escolhem você. Esses livros, eles te escolhem, sabe aquele livro que... Nossa, eu esperei tanto tempo para conhecer esse livro. Que bom que ele apareceu. Ele aparece na hora certa, no momento certo. Existem isso. Então, às vezes o livro vai escolher você, vai dar tudo certo. E se não der tudo certo, não quer dizer que o livro é ruim, né? Então, se existem pessoas que você confia falando sobre esse livro, talvez você tenha que dar uma chance. Existem várias... os clássicos principalmente, né? Você for pensar, faz 1000 anos que esse livro é famoso. Por que ele é famoso? Né? Por quê? Então, isso é uma das coisas, né? Vou terminar a live já, porque já foi meia hora. Falei um monte, mas assim, pensa nisso, pensa nessa coisa de confiar em alguém. Não ficar desesperado, pedindo conselho, fica perguntando a mesma coisa em várias páginas, achando que alguém vai falar a resposta, vai te mostrar o livro. É esse livro aqui, ó. Esse livro, se você ler, você vai amar. É difícil, é muito difícil. Nós somos pessoas diferentes, nós temos gostos diferentes, nós temos seguidoras de todos os tipos. Seguidores também, né? Mas assim, pessoas que pensam totalmente diferente uma das outras. Então, confie nas pessoas, ou se não se arrisque, não tenha medo de se arriscar, pega o livro. O que a gente toma muito cuidado aqui no Clube Só é a questão da sensibilidade. Existem livros muito complicados. Tinha um livro, por exemplo, que a gente queria colocar no clube, só que tinha uma cena de estupro no livro, que me marcou muito essa cena, me marcou muito mesmo. E eu falei pra Rapuque, eu tô em dúvida, porque esse livro ele casa certinho com o ano do clube, com o tema do clube, só que ele tem essa cena de estupro e isso me pegou. E, por uma graça de Deus, entrou uma menina de 13 anos no clube. Gente, a gente tem uma menina de 13 anos no clube, ela é uma fofa. E quando ela entrou, eu falei, pronto, esse livro tá fora. Né? Então, a gente tem muito cuidado assim para as pessoas mais sensíveis. Se você é sensível, se você acha que um livro que tem uma cena de sexo, que tem uma cena de violência, isso vai machucar você, né? Tenta descobrir, por isso que eu falo para ouvir resenhas, leia resenhas, ouça booktubers falando, mesmo se for contra os seus pensamentos. Né? Se você não for feminista, ouça uma booktuber feminista. Se ela gostar muito do livro, talvez seja para você fugir. Ou se você for feminista, ouça um conservador falando que talvez seja um livro para você fugir. Então, tome esses cuidados assim, porque se você for sensível, talvez o livro faça mal para você. Né? Talvez seja um livro para você dar uma chance mais no futuro. Tá? Quando isso já não te afetar mais. Certo? Então, a mesma coisa com filmes, a mesma coisa. Se tem cenas de sexo, cenas de violência, e você é sensível, você tá lutando pela castidade, você tá lutando contra a ira, você quer limpar a sua imaginação de coisas ruins. Então, tome esse cuidado, descubra primeiro se tem, e se tem esse tipo de coisa, talvez não seja a hora de você ter contato com essas artes. É isso, um beijo, a live vai ficar salva e até mais, muito obrigada por você terem participado aqui comigo. Um beijão!